elas necessitam de nós. Eu creio que nessa live tem mulheres que não se conhecem, mas vão começar a se conhecer através de nós hoje. Porque nós Se é Deus fogo no palheiro. é para isso que a gente está aqui. Sim, sim, sim. Então, eu entrei nas terapias através de um filho especial que eu tenho, né? É o Certo. Brian, é o mais que especial. Então, eu comecei a ver o descontrole dele, a acompanhar as Sim. sessões dele com um psicólogo. E através daí, eu comecei a ter um entendimento e uma necessidade de ter mais conhecimento na área. Isso, Mas né? não queria ser só psicóloga. Sim. Eu queria ser uma coisa que, além de ouvir, eu pudesse confrontar para que eles entendessem a posição que eles estavam. Sim. Aí Sim. eu me invadi pela psicanálise, Que é porque a bem assim. prática da associação livre é a que eu mais uso. E É é o que verdade. as mulheres que eu acompanho gostam, É, né? eu também. Entre as da TRG, né, que a gente pega ali o reprocessamento, só Sim. mesmo para arrematar a situação da mulher. Para Depois que a resiliência. gente pega ali a associação livre, depois vai para a TRG, que Sim. elas entendem a situação que elas vivem, Júdice. Aí a gente já vai para a musicoterapia, pega a Sim, aí PNL. já vai trabalhando a E aí, autoestima dela, já vão mudando, né? A primeira parte é identificar as toxinas, né? sim. Como fala? Em que ponto está, não é? É igual Qual é o quando ponto? Tá? se a gente sofre um Tem acidente, uma né? A primeira coisa que o médico faz é é, limpar a área, né? Na terapia também, a sim. primeira coisa é limpar a área, o que está acontecendo, né? E aí depois, naturalmente, elas vão voltando, né? A se conhecer, a se amar, a se perdoar. E também tem aquelas que permanecem na cegueira, Sim, que escolhem. que escolhem, elas conhecem a real situação, elas Eu não- entendem o sofrimento delas, Sim, mas não querem sair dali da zona de conforto delas, que não é é, confortável, mas elas acham que é a zona de conforto delas. E cada vez mais vai sofrendo abusos, vai o verbal, vai o físico, o sexual e sim, o moral. E dentro desses contextos, a mulher começa a sofrer a sim. depressão, a ansiedade, falta de controle, falta de confiança nela mesma. Algumas se baseiam nos relacionamentos tóxicos, Sim, digamos, para se sentir mulheres, porque sim. determinados sujeitos e indivíduos, no momento ali que a mulher está toda arrumada, está toda montada, assim eu costumo dizer, Aí para quer. eles serve para qualquer ocasião, Júdice. Mas quando pega a mulher ali no dia a dia dela, que começa chamar de feia, de nojenta, De você não priorizar. faz nada. Daí vai para o empurrão, vai para o tapa, Aquela o coisa puxão de que, cabelo. que quando fala assim, aquela coisa que a gente chama de gaslight, né? Quando ela tem razão, a pessoa que vive um relacionamento tóxico, ela perde até o discernimento sobre ela mesma. Não é, Ela para mim, chega perde assim. a Eu tô identidade dela. ocupada de estar perguntando isso, pedindo isso, e às vezes assim é uma necessidade. Só que o que, que acontece? O relacionamento está tão abusivo que geralmente o cônjuge faz assim: ah, você é louca, né? Você é louca que você está pensando isso. Você está na sua cabeça, né? E a pessoa fica pensando, Todas são não, loucas na concepção deles. sim. Por Todas isso que é são loucas. difícil sair, né? De um relacionamento abusivo. Porque quem abusa não só abusa. Isso que é importante a gente esclarecer. No relacionamento abusivo, existe pontos de glórias, né? Pontos bons que a gente, onde confunde a vítima. Por isso que a vítima vai ficando. Ah, acho que vai melhorar. Ah, não, acho que é um momento, né? Vai cozinhando a pessoa. Quando vai ver, passou anos, não é? Ela Qual é a começa a dica fantasiar. Qual a E dica o você daria para as príncipe, mulheres? Para elas se ligarem logo pois assim?
O conselho que eu daria para elas mesmas, Para elas perceberem que elas estão vivendo um relacionamento tóxico. eu pediria para cada uma se reprocessar. Como seria isso? Fala pra gente. Como seria isso? Fazer uma autoanálise da vivência. Pegasse uma folha, começasse a escrever. Hoje ele me xingou disso. Hoje ele não me deu um beijo. Hoje não me levou para passear. Então, quando ela começar a fazer esse planejamento, Jutes, ela vai ter ideia de como está o relacionamento dela, se é um relacionamento saudável ou se é um relacionamento abusivo. Sim. Quando ela começar a ter a ideia de que o relacionamento abusivo não vai levá-la a um lugar bom, mas a um lugar ruim, Sim. e através desse autoconhecimento dela, ela pode desenvolver o autocontrole. Sim, porque na verdade eu percebo que elas ficam porque ficam naquela esperança de esperar, achando que algo vai mudar, né? Só que assim, uma coisa que eu acho legal estar complementando o que você está falando, que faz muito sentido, é justamente isso, a gente começar, porque a mulher, quando a pessoa está nesse relacionamento, ela não está com autoestima boa. Ela não tem uma autoestima boa. Se ela tivesse, ela não estaria. Então, ela não percebe. Agora, tenta olhar para o seu relacionamento, você que está ouvindo o que a gente está falando, e pensar assim, se isso que está acontecendo comigo tivesse acontecendo com uma amiga minha, a minha irmã, uma pessoa que eu amo muito, o que eu acharia disso? Perceba a energia, perceba o que vem. Porque às vezes a gente já está tão acostumado a carregar peso que a gente fala assim, não, deixa assim mesmo. E a gente está aqui, eu e a Fabi, para lembrar vocês que não é assim mesmo. Não tem que ser dessa forma, né, Fabi? E a gente, quando a gente começa a perceber, aos pouquinhos você vai começar a identificar de novo. Isso não é legal. Só que eu não posso aceitar uma coisa dessa. Né? O que você acha, Fábio? Diga aí, fala um pouco. Não, eu acho certo suas palavras. Porque quando a mulher ela identifica toda essa. Aí ela já acende o sinal de alerta dela, quando ela tem conhecimento. O conhecimento. Isso quando ela tem conhecimento. Ela acionou ali o botão vermelho, ela para, respire, pega aí o mecanismo de segurança, respire. Volta lá atrás, pergunte como é que foi isso. Não entendi, me diga de novo. Mas isso é só para as mulheres bravas como eu, né? Fabi, então, você falou que entrou na terapia por conta do seu filho, né? E em que momento você começou a visar mais essa parte das mulheres que sofrem esse tipo de agressão? Você já sofreu isso? Não, ainda não. Eu comecei a focar em mulheres porque... Pela consciência, agora que você não vai mesmo sofrer com isso. Não, claro que não. Eu falo para o meu esposo que aqui em casa eu sou a lei e a ordem. Se ele acatar, bem. Se não, a porta da rua é serventia da casa. Ui, que brava. Meu Deus. Entendeu? Viver de relacionamentos abusivos não dá. A gente brinca muito. Mas sim, quando a coisa parte para o sério, Jutes, não tem como levar mais. Sim. Até porque quem tem crianças, quem tem meninas, como eu tenho filhas e filho, você sim, deve prezar pelo que vai vir pela frente. Como sim, hoje eu tenho um relacionamento abusivo em casa, é o que eu estou ensinando para minha filha. Que ela, no futuro, aí vem o looping, né? A compulsão, a repetição. Ela vai entender que ela vai ter que ter um homem abusivo, extremamente chato, autoritário, sim, sem controle. E acha que a gente está ensinando isso, mas não. Quando sim, você pega e começa a ensinar os seus filhos qual o caminho que ele deve andar, ele vai chegar no futuro com uma vida positiva. Então, você acha que isso é possível ensinar as pessoas? Desde cedo? Possível ensinar, é possível. Você pode programar um relacionamento, se ele sai de controle, você para. O que você diria? Porque muitas vezes as mulheres ficam nesses relacionamentos e elas dizem que ficam por conta dos filhos, né?
Qual Não. clareza você traz aí nesse sentido? Elas ficam, Jutes, por quê? Algumas não têm coragem de enfrentar a vida lá Uhum, fora. Esse é o meu entendimento. Você uhum. viver apanhando, sendo xingada, abusada de todas as formas, não é uma Sim, vida para uma mulher que tem consciência e entendimento. sim. Ainda que você tenha filhos, não importa quantos você tem, lute, E nem, e lute. nem vai servir, e nem vai servir de referência para eles, né? É igual o que você está Sim, falando. O filho, a filha que cresce num ambiente assim, além dele desenvolver outros transtornos, outros problemas de ansiedade, pânico, enfim, que N situações, ainda aprende um padrão doente, que ele vai fazer o quê? Repetir lá na frente, igual você falou, né? É o que ele está aprendendo aqui, ou ela está aprendendo, ela vai repetir lá na frente no sim. relacionamento adulto. A tendência é essa. Se um filho vê o pai batendo na mãe, gritando com a mãe, automaticamente ele vai guardar no inconsciente dele. É Exato. aquilo que é vivência. No futuro, quando eu tiver namorada, eu vou gritar com ela, eu vou Sim. bater nela, porque meu pai faz isso com a minha mãe e ela aceita. Então, esse é o entendimento de uma criança. Quando a gente pega uma mulher, leva ali para um consultório, eu que prefiro trabalhar com elas em associação livre, primeiro, ali eu deixo que elas me contem tudo sobre o que elas sentem, o que elas acham, o que vem passando, o que vem acontecendo. Quando eu Sim. concluo tudo aquilo ali, a gente vai entrar numa das terapias adequadas para aquele tipo de problema. Depois a gente vai para a TRG. Sim. Fala um pouquinho dessa TRG. Essa eu não conheço essa técnica. É a TRG. terapia de reprocessamento generativo. Tá. É tipo Você reprogramação. reprocessa, sim. Tá. Só Você que vai tem outra. pegar um indivíduo. Tem 5 tempos a TRG, né? É o cronológico, temático, somático, Uau. futuro e potencialização. Então, Tá. você primeiro pega a pessoa com problema, você leva para o cronológico, desde a gente começa geralmente sempre aos 5 anos de idade, Sim. tá? E aí a Quando... gente busca ali na infância dela de onde veio, onde começou a brotar aquela raiz daquele problema que vem Sim. afetando ela até hoje. Muitos nem sempre começou na infância, né? Pode ter sido na adolescência ou na vida adulta, É. mas a TRG, ela tem Vai esse intuito. vai identificar onde deu origem. Tá. Onde começou? Onde começou e através daí a gente vai repassando. É porque na somatização a pessoa traz para o corpo aquilo que Sim. a mente já não suporta mais. Exatamente. Então a gente pega, somatiza, depois a gente vai para a temática, pega aquele tema, trabalha ele já no futuro. Quando a gente retorna de novo à técnica no cronológico, possivelmente a pessoa já reprocessou aquele problema e Ah, consegue respondendo lidar melhor né? com ele. Entendi. Sim, Sim, é entendi. legal. Top. Então, Gostei. esse é a segunda parte. Quando eu pego daí, eu já vou para a PNL, né? Sim. Que é arrematando, né? Vai arrematando as coisas. A internet está falhando. Não sei Voltou, se está para voltou. você. Deu uma falhadinha, mas voltou rápido. E aí eu escutei você Então, falando. quando você Você vai... pega uma mulher com esse sofrimento, e você passa aí da programação neurolinguística com ela, você vai programar o cérebro dela como agir e identificar. Sim. Identificou, combata. É como antibiótico, nem Isso, anticorpos e eu falei, bactéria. isso eu já sei, mas eu tô aqui para ficar cutucando você, que é para quem estiver ouvindo aprender. Mas assim, e aí com esses processos terapêuticos, Sim. vai mudando a cabeça das pessoas? Elas vão se despertando mesmo? Como que é isso? Bom, sim, Júdice. Porque Maravilhoso, eu né? tenho pacientes que com 3 sessões de TRG, ela Sim. conseguiu se libertar de abusos de infância.
que Uau. para elas era um transtorno, elas não viviam, elas vegetavam, Eu até arrepia. Sim. porque as feridas eram muito grandes, e E quando elas foram reprocessadas, elas sim, conseguiram entender que aquela ferida ela foi tratada e ela era só uma cicatriz. sim, Cicatriz dificilmente ela desaparece, sim. Fica ali, mas não te domina mais, não né? domina mais. Sim. Então Ótimo. eu te falo com firmeza, porque eu tenho pacientes que foram libertas dessas de ansiedade, de abandono, esse tipo Sim, de abuso. Hoje elas vivem totalmente sim. alegres, felizes, conseguem planejar. Tinha uma que ela não conseguia, ela dizia, nunca mais um homem toca em mim, ela já está namorando. Ô, Glória. E é assim, a terapia abre os olhos, né? E aí, quando a gente abre os olhos e vê, não tem como desver, né, Fabi? É Não tem impossível. como. Às vezes a pessoa, você pode estar nos ouvindo e pensa assim, ah, mas elas estão falando, elas não sabem o meu caso. Não Sim, importa. O dia que você escolher dar um passo a favor de você, da sua vida, você vai começar, o véu vai se abrir. Aí eu sempre vai. falo, você vai entrar num processo, né, de mudança. Processo Mas de nunca mudança. mais você vai estar naquele mesmo ponto. Nunca mais. Você já vai estar caminhando para se libertar, para se valorizar, para ser feliz, né? E aí, de passinho em passinho, passo de formiguinha. Quando você vai ver, você fala, uau, tô vivendo de outra forma. Por que eu não vi isso Sim, antes, né? sim, é desse modelo, Jutes. Mas é como eu disse há pouco tempo, também tem aquelas que vivem na mesmice. Tem aquelas que escolhem ficar, continuar. Olha, E eu entendo assim, eu fico muito. Eu já. Você também deve ter vários casos assim. De quando a gente começa a identificar as coisas, apesar do relacionamento ser abusivo, a pessoa é tão apegada àquilo, ao sofrimento, à dor, ela já se acostumou tanto que ela continua escolhendo a dor. Ela desiste da terapia, desiste do processo, porque ela pensa assim: se eu continuar fazendo, eu vou ter que me separar. Mas não tem, não, gente, é escolha, cada um escolhe. Se quiser continuar na vida de sofrimento, né, ninguém sim, vai. às vezes tem relacionamentos que, aos olhos da sociedade, são relacionamentos perfeitos, são famílias perfeitas, mas Família. aquilo é só uma interpretação, são personagens, são fantoches da vida. Pessoas que são extremamente massacradas dentro de um relacionamento, mas ainda assim elas se mantêm naquele patamar. Eu quero mostrar para o povo que eu vivo bem, que o meu casamento vai bem. Então, pega aí é o transtorno do príncipe encantado, E, que e nunca vai sair do brejo, né? às vezes tem também essa coisa ligada às vezes com a família, né? Ah, eu vou me separar, o que que vão pensar de mim? Né? Não, eu não sou uma incentivadora da separação, mas existem casos que não tem como, né? Não tem como. Às É. vezes a gente pega casos, você me perguntou, eu passei sobre mulheres. Sim, Eu sempre gostei muito de conversar, abordando sempre assuntos de relacionamento, de família, de autoestima. Então, isso me motivou a trabalhar com mulheres. E aí, sim, quando eu comecei a dizer, gente, vamos tratar as suas feridas emocionais. Então, me sim. apareceram muitas, porque eu tenho um grupo de mulheres que eu atendo gratuitamente. Então, a maioria delas, elas vêm de relacionamentos abusivos e abusos sexuais na infância, mas que ainda Sim, agora massacravam as meninas. E sim. isso me motivou muito, Júlio, porque quando você para ouvir, você deixa elas falarem, 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 você se emociona junto com elas, você tem a empatia e a compaixão, porque a empatia sem a compaixão, ela não funciona. É só fofoca, com nome chique.
né? Fica sabendo da vida do outro, mas... Ó, não, você sofre, deixa pra lá. Não é empatia, não, isso é fofoca. Né? E o abuso dentro da nossa sociedade, ele é frequente. Ele é Muito. frequente, mas é uma situação tão vergonhosa que mulheres sofrem, mas não contam. Sim. Só quando você pega elas ali, é eu e você. Conte-me, eu estou aqui para te ouvir, sem julgamentos. Sim. E ela Que uma... começa a dizer, ela começa a falar, mas quando ela chega na parte, ela começa a se repreender. Eu não devo falar, eu não posso Ela falar. fica com vergonha dela mesma, não é, Ela Fabi? tem vergonha. Ela tem Eu... vergonha, ela tem nojo dela mesma. E isso é um fato que não é isolado, Júlio. Não é isolado. Não Ainda mesmo. hoje nós temos crianças abusadas dentro das suas próprias residências, pelos Por aqui. pais, irmãos, tios. Infelizmente, é uma situação vergonhosa do nosso Brasil. E ainda as leis são brandas para abusadores. Verdade, É, infelizmente, é dessa tem que forma. ser revisto isso, mas enquanto não levantar um manifesto grandioso para Sim. proteger mulheres e crianças dentro do Brasil sobre esse tipo de abuso, vai se tornar cada vez maior. Nós vamos ter consultórios, vamos ter adolescentes sofridas, mulheres, crianças, menino e menina, porque o abuso hoje ele acontece em ambos os sexos, né? Sim, independente do sexo, verdade. E a gente fica muito triste com isso, principalmente quando chega para a gente uma mulher que você olha para ela, você percebe nela uma carga emocional destrutiva. Quais as características você daria assim para quem está assistindo a gente, que às vezes não está ainda está na dúvida se essa relação é tóxica ou não? Você teria assim alguma característica assim, olha, um relacionamento assim, dessa forma assim, 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 não é saudável. Se você estiver vivendo, procure ajuda. Você teria assim um beabazinho assim para ficar? Bem, os pontos principais do relacionamento abusivo é Sim, a falta de interesse, a mentira, a o mentira. abuso em si, abrangendo todas as áreas emocional, sexual, moral. Quando Quando um não homem respeita, começa a né, Fabi? desmoralizar Essa uma coisa de mulher, que por mais que ela se esforce, e ele sim, começa a desmoralizá-la, pensa, minha amiga, para sim, todas as minhas amigas que estão aqui, as suas, pense sim, bem, analisa. Isso é tóxico, não serve para você. Não tenta reajustar, porque não tem. Você vai conviver com essa pessoa. Ele vai mudar um dia, dois, ele vai te chamar de linda amanhã. Depois de é. amanhã ele te chama de lixo. Aí na semana que vem ele te adora, na outra ele te despreza. Então, E o para abuso você que está sexual, aí Fabi? nesse patamar, Sim. respira, minha amiga. Bora aí na programação, E né? tem alguém que Fazer o pensa mecanismo de segurança e dar o tchau para esse cara. é isso aí, se fortalecer. Porque, assim, alguns ficam achando assim que tem a obrigação de servir, né? Ainda hoje, no século XXI, a gente vê mulheres transando, tendo relação sexual sem vontade. Às Sim, vezes, só tem. para, sei lá, para fazer a alegria do parceiro, né? Isso também é tóxico, né, Fabi? Porque Sim, é a relação tóxico. sexual E tem o que ser uma troca. abuso psicológico da mulher, Jutes? O psicológico da mulher, quando fica dentro de uma situação desta, ela tem um Sim, psicológico abalado. É como a gente sempre costuma dizer, é como se todos os demônios dela parassem ali dentro da mente dela e causasse aquele sofrimento. O sim, abuso verdade. psicológico, a falta de conhecimento. Então, através do abuso, vem a falta de controle. Quando ela começar a entender que aquilo é um abuso, começa as brigas, porque ela entendeu, então Sim, começa a falta de controle. Ah, então sim. a briga começa a discussão, daqui a pouco a pancadaria. E aproveitando que você falou da briga, isso é um ponto muito interessante, porque assim, muitas vezes, para manter as coisas bem, as pessoas que sofrem de abuso, né, que são vítimas das relações, elas agem dessa forma, elas
ignora. Elas falam assim, eu não vou falar nada que é para não dar problema. Mas uma coisa que acho que é legal a gente frisar aqui é isso. As coisas, a gente não tem que fingir que tudo bem. Né? A gente não tem que fazer de conta que está tudo bem. Existem, claro que dentro de um relacionamento existem coisas que a gente precisa ajustar, porque se a gente não ajustar, a gente não vai viver com ninguém. Mas existem as coisas que são inajustáveis e que não se aceitam. Né? Então, assim, violência sexual, não respeita você, tá sempre falando do seu corpo, te comparando, te colocando para baixo. Isso não deveria estar sendo aceito. Né? Se você aceita isso, então, assim, sai, não dá satisfação, é como se não tivesse relacionamento nenhum com a pessoa, né? Sai, entra, sai. Como se a pessoa fosse a objetificação da mulher, ou do homem também, porque existem mulheres que também são abusivas. A maioria, a gente vê muito caso de homem, Vamos de mulher. agir as partes, né? A gente vê muito assim, a mulher buscando ajuda, porque a mulher busca mais ajuda, né? O homem tem mais essa dificuldade. Ele age como general de guerra, né? O homem, ele age como general de guerra. Tem muito homem que apanha da mulher, tem muito homem que sofre abuso da mulher também. Então, assim, para ambos os casos, tá, gente? A gente não... Aqui a gente quer defender a saúde, a integração do ser humano, da pessoa, né? Então, quem estiver sofrendo essas coisas, comece a prestar atenção. Não é normal, não. Pode ser comum na sua vida estar acontecendo isso. Mas não é algo normal. Não é para a gente naturalizar, né, Fabi? O natural é a gente conversar, é a gente ter um momento de intimidade com o parceiro ou com a parceira, né? A gente errou, às vezes a gente está mais nervoso, faz parte, mas nem por isso precisa jogar a panela na cabeça do outro, nem ficar agindo com ameaças, porque às vezes acontece muito disso também, né? Sim, acontece bastante. É uma forma de manipular a pessoa. Ah, se você não fizer isso, então eu vou... Né, Fabi? Fala mais. Tem essa parte também da ameaça. Tá? Se você não mudar, eu vou embora. Porque sempre a louca é a mulher. Sim, é a vítima, é verdade. O homem, ele não entende. Aliás, pouquíssimos homens se põem no lugar das suas mulheres. Nós estamos falando aqui do relacionamento abusivo para os casais, né, que vêm de casamentos antigos. A gente orienta sempre sentar, conversar, se achou conveniente, parte os dois para uma terapia. Isso. Vão lá se conhecer. Depois disso... Fabi, os dois querendo resolver a situação, é possível mudar e restaurar esse casamento, essa relação. Exatamente. Como tem os que não tem mais conserto, tá? Mas também tem casamentos que ainda pode ser ajustado e ser feliz. É possível. É possível. Verdade. Isso não é uma coisa impossível, porque, na verdade, todos nós temos o autocontrole dentro de nós. Eu costumo dizer isso para as minhas pacientes. Se você se propôs aquilo, vai acontecer. Sim. Porque eu tenho pacientes que toda semana a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, toda semana a mesma história. Porque ela não se propõe mudar. Porque além de atendê-las, eu dou as ferramentas. Exato. Toda semana tem um exercício para elas me trazerem de volta. E nem sempre eu recebo. Sim, sim. Se só você só aprende, só sabe, né? Percebeu que está com aquela dificuldade. Mas se não der, pelo menos começar a dar os primeiros passinhos para tentar se libertar daquilo e aprendendo a falar não, e aprendendo a se posicionar, né, Fabi? Devagarinho, não precisa ser com tudo, porque nem você vai ter estrutura para fazer isso, nem o outro vai suportar. As brigas vão ser... Vai botar fogo no negócio, né? Então, tem que ser devagarinho mesmo. Mas é importante